Boa noite a todos. Pode se sentar. Que Deus abençoe a sua vida hoje. Quero agradecer o convite do meu amigo, pastor Diego. É sempre uma grande alegria estar com vocês. Amém? A você que está em casa também, nos assistindo ou em algum lugar. Que Deus abençoe sua vida também. Deus é muito tremendo, né? E talvez vocês vão entender por que você está aqui hoje, porque Deus vem falando desde o começo. Eu sei porque eu sei o tema do sermão, né? Então Deus vem falando desde o começo sobre o que Ele quer falar com você que está aqui, você que está em casa. Olha só o tema que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a você nessa noite. No meio do caminho tinha um deserto. Esse é o tema dessa noite. No meio do caminho tinha um deserto. Obrigado, minha irmã. Quero começar com um poema. Eu gosto muito de poemas. Gostava muito da aula de literatura no ensino médio. Na minha época não era ensino médio, era segundo grau que se falava. E também não é tão época assim, né? Mas era assim que se chamava. Hoje é o ensino médio. E eu gostava muito porque eu sempre fui de humanas, nunca gostei de exatas, sempre gostei de humanas. Então eu gostava muito de literatura, de língua portuguesa, de história, de geografia e essas coisas. E tem um poema que eu gostava muito, que eu vou ler para vocês, de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fastigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Uma poesia simples, muito repetitiva, porém tem uma história por detrás dessa poesia, que eu vou lhes contar. Ela foi editada pela primeira vez por Carlos Drummond de Andrade em 1928. Essa poesia, com esse nome, Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, fazia parte de um verso repetitivo que parece até bobo, até para entender, para interpretá-la, e parece ser chato de ouvir, mas ela tem uma história. Mas, se nós tirássemos as repetições que essa poesia tem, esses versos poéticos têm, ficaria assim: no meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei desse acontecimento na minha vida e das minhas retinas tão fastigadas. Seria só isso. Mas a gente começa a entender essa poesia quando se descobre a história que está por detrás dela. Carlos Drummond de Andrade se casou com o amor da sua vida, o seu único amor da sua vida, Dolores, no ano de 1926. E no ano seguinte, 27, lhe nasceu o seu primeiro filho, que por acaso da vida, ele sobreviveu apenas 30 minutos nos braços dos seus pais e morreu. Neste mesmo processo, Carlos Drummond de Andrade tinha, por contrato, mandar uma poesia para uma revista naqueles mesmos dias, e a revista ia fechar a edição e precisava dele, precisava da poesia de contrato. E então ele escreve: no meio do caminho, ou seja, no meio da tragédia pessoal, tinha uma pedra. A palavra pedra, ela tem o mesmo sentido de perda, as mesmas letras, apenas invertida, e então Carlos Drummond de Andrade fez um trocadilho, apenas trocou as letras de lugar. E em vez de ele escrever no meio do caminho tive uma perda, ele disse: no meio do caminho tinha uma pedra. Por isso, ele continua escrevendo no verso: nunca esquecerei destes acontecimentos na minha vida, a perda do seu filho, que as minhas retinas
fastigadas de chorar, viram por apenas alguns minutos. No meio do caminho tinha uma perda. No meio do caminho tinha uma pedra. Tomei a liberdade de usar este tema e roubar as palavras de Carlos Drummond de Andrade para dizer para vocês que no meio do nosso caminho sempre haverá um deserto. Vocês conhecem a história do povo de Israel? Deve ter sido muito pregado aqui pelos pastores de vocês. Israel viveu escravizado por 400 anos no Egito. E quando eles saem livres andando a estrada fora em busca da terra prometida, eles não sabiam, ou até sabiam, mas eles não tinham noção que o deserto seria tão longo para eles. O deserto fala de um tempo de mudança. O deserto é um tempo de mudança. O deserto é um tempo de tratamento na vida e no caráter daqueles homens. Quero dizer para você algo essa noite. Quando nós estamos no meio do caminho, você já não está no lugar onde você estava. Quando você está no meio do caminho, você está mais perto de chegar do que antes. Por isso, quero dar uma boa notícia para você nessa noite. Uma boa notícia. Seja bem-vindo ao deserto. Todos nós estamos passando por já passamos por estamos passando por ou ainda vamos passar por um deserto. Desertos são necessários. Guarde essa frase. Desertos são necessários, mas não são para sempre. Amém? Desertos são necessários, mas não podem ser para sempre. Por isso, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8, verso 2 a 5, ao verso 5. Eu não sei como, enquanto os meninos acham lá da mídia, eu não sei como você está essa noite, mas Deus tem algo especial para você, para a sua vida, para a sua família. Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 2, diz assim, acharam, amém? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome por um tempo, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Até aqui. Eu não sei vocês, mas essa última palavra aqui, disciplina, saltou aos meus olhos e é a última palavra que nós lemos. Mas a palavra disciplina me remete a lembrar a minha infância. E eu lembro do meu pai, que também era pastor, e meu avô, que também era pastor, meu bisavô era pastor. Eu venho de uma geração de pastores. E meu pai, como pastor assembleiano, muito duro, muito rígido, que tinha que levar à unha 5 filhos difíceis, e eu era o caçula. E eu lembro que a palavra disciplina para nós era uma cinta de couro que ele tinha em casa, e que quando nós aprontávamos, ele mandava que quem aprontou ir buscar a cinta de couro no quarto. Imagina o sofrimento de você saber o processo de ir até o quarto buscar o cinto e levar e deixar na mão dele, e preparar o lombo para receber aquelas belas cintadas, não é verdade? Então, olha o sofrimento, pensa comigo.
Mas disciplina, aqui no texto que nós lemos, ele tem outro sentido. A disciplina que o Senhor fala para o povo, para Moisés e para nós essa noite é de ensino, é de educar, é de treinar. Existe uma versão na Bíblia de Jerusalém que diz, no verso 5 que nós lemos, ele diz assim: portanto, reconhece no teu coração que Yahvé, o teu Deus, te educava como um homem educa o seu filho. Era assim que Deus tratava o seu povo no deserto. Era um tratamento pedagógico, era um ensino pedagógico. Eles precisavam aprender a viver como livres, porque eles tinham uma noção e um princípio, uma cabeça e um pensamento de escravos. Então, para eles que viveram, cresceram por 400 anos, não sabiam que eram ser livres. Por isso havia tanta reclamação, tanta murmuração. Eles estavam no Egito e Deus falava para eles: olha, eu vou tirar vocês daí e vou dar uma nação, e vocês vão crescer, vocês vão ter tudo, vocês vão ser uma nação, uma terra que emana leite e mel. Isso era uma terra prometida. Acontece que tudo isso que eles conheciam da vida era a vida do Egito. Eles não conheciam outra situação fora daquela escravidão. Por isso, muitas vezes, para nós que precisamos viver como livres, muitas vezes não entendemos os direitos que nós temos como livres. E Deus com certeza não queria criar um mini Egito dentro da terra prometida. Ele não queria criar uma terra do Egito dentro da terra prometida. Ele precisava mostrar para aquele povo que eles precisavam aprender a serem homens e mulheres livres. Por isso, às vezes, vocês já devem ter visto situações de relacionamentos, de namoros, de noivados, que duram por muitos anos, e quando se rompe, e a pessoa logo engata num outro relacionamento, ela tende a ser difícil esse relacionamento, porque ela ainda não foi tratada no processo. Então ela vai trazer todas as coisas de ruim do outro relacionamento para aquele novo relacionamento. Isso tudo é muito terrível. Então precisa de um tempo para tratar, precisa de um tempo para maturar. E foi exatamente o que Deus fez com esse povo. Ele precisava revirar a terra de cada um, para que eles pudessem entender a importância de tudo aquilo que eles estariam vivendo pela frente. Por isso, meus irmãos, era necessário que o povo passasse pelo deserto, era necessário que eles passassem por tentações, por cansaço, por dúvidas, por desânimos, por medos. Então é necessário que situações aconteçam em sua vida, para que você tenha um ensino pedagógico do Senhor, do que Ele tem para a sua vida no futuro. Entende? Então é necessário que você às vezes passe por problemas financeiros, é necessário que você passe por desilusões, por fracassos, por problemas, por enfermidades. É necessário, porque é o deserto. No meio do caminho tinha um deserto. Por isso, o deserto de Israel, e eu nunca fui, é um sonho de conhecer ainda aquela região toda, mas estudos afirmam que de carro, do Egito até Israel, é apenas 4, 5 horas de carro. E o povo levou 40 anos. 40 anos. Andar por ali pode parecer desorientador, porque não tem nada. É uma cor só. É um calor de dia, é um frio à noite. E há uma desorientação muito grande. Por isso muita gente se perde no deserto. E deserto muitas vezes que nós passamos é assim, é desorientador. Muitas vezes não entendemos, não sabemos onde estamos e não sabemos aonde queremos chegar, porque parece que tudo está do mesmo jeito, não há mudança, não tem uma cor, não tem uma árvore, não tem nada. E então parece que você roda e não sai do mesmo lugar. Eu estou pregando para mim. Eu não sei se vai servir para você, mas é para mim esse sermão,
Porque os pastores sabem aqui, quando um sermão nasce no coração da gente, ele tem que servir primeiro para o pregador. Se não servir para o pregador, não serve para ninguém. Por isso, eu sempre me perguntei, por que Deus eu sempre fui muito objetivo e prático nas minhas coisas, por que Deus já não mostra logo onde eu devo ir? Por que Deus já não fala qual é o destino que eu tenho que ir? Por que Ele manda eu sair assim? E aí, eu fiquei perguntando, resolve logo de uma vez, Senhor, me fala lá onde eu tenho que chegar, por que fica, vai, eu vou estar com você, mas Senhor, aonde? Não é? E muitas vezes não vem. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que Deus não faz assim, porque senão você vai ser guiado pelo mapa, pelo seu mapa, pela sua direção, e Deus não quer isso. Deus quer que dependamos dEle, Deus quer que Ele cuide de nós, Ele quer que você dependa única e exclusivamente dEle, não de um mapa, não de um GPS, mas que você dependa única e exclusivamente dEle. Por isso, Deus vai falar cada passo com você. E hoje Ele te trouxe aqui para te mostrar mais um passo, para te animar a permanecer. Ele te trouxe aqui para te animar a persistir. Ele trouxe aqui para dizer que o deserto já está acabando, que já está no fim, que você tem que aguentar só um pouquinho, porque tem algumas pessoas que aqui vieram nessa noite, que falaram, olha, eu já estou no meu limite, Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou... Já aconteceu com vocês? Comigo já muitas vezes. Eu já falei, Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor. Ou o Senhor dá um jeito nessa minha situação, ou eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas Deus permite situações em nossas vidas, porque no deserto Ele vai nos alimentar, Ele vai nos proteger, Ele vai cuidar de nós, Ele vai trazer também comunhão, Ele vai fazer você buscá-lo mais. De um passo de cada vez Deus vai falar com você, e do outro passo Ele vai se relacionar com você. Por isso não fique buscando um mapa, não fique buscando uma direção, não fique buscando um modo, um método, porque com o Senhor o jeito é dEle, o método é Ele, o mapa é dEle. E não tem outra estrutura. Por isso eu gosto muito de Moisés nesse processo, pastor Diego, porque Moisés, quando o Senhor fala para ele, leva esse povo, vai que eu vou estar com você, leva esse povo para a terra prometida. E Moisés olha para o Senhor e diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou arredar o pé daqui. E o Senhor fala, não, mas o anjo vai com você, o meu anjo vai com você. Não, Senhor, eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. Moisés era específico, eu não quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu não quero um anjo. Mas veja, como seria para o povo ouvir de Deus, vocês vão para uma terra prometida, mas no meio do caminho tem um deserto. Se o povo que estava escravizado todos esses anos, todo esse tempo, soubesse que eles teriam que passar por um deserto, eles não teriam saído de Israel, eles não teriam saído do Egito, eles teriam ficado ali para sempre. Se você soubesse, olha, eu vou te abençoar, eu vou te dar um bom emprego, eu vou te dar um bom salário, eu vou te levar para alguns lugares, mas você vai passar por um tempo de dificuldade, um deserto muito longo, muito grande na sua vida. O que você faria? Senhor, é melhor eu ficar aqui mesmo, eu não quero o deserto, eu quero logo pular essa parte, deixa o deserto para outro, eu quero chegar aonde o Senhor tem para mim. Nós somos assim. Mas eu preciso te dizer, no meio da tua história, no meio do teu caminhar, do teu passo com Deus, quer na sua vida profissional, quer na sua vida ministerial, quer na sua vida familiar, vai haver desertos. Você vai encontrar com desertos. Às vezes, decisões que nós tomamos nos levam a desertos. Eu comecei contando do meu pai, que era pastor, mas meu pai tinha um emprego muito bom. O que aconteceu, meu Deus? Nada, tá tudo bem. O que eu fiz? Não fiz nada. Meu pai tinha um emprego muito bom, gente. Meu pai ganhava um salário muito bom, trabalhava numa das multinacionais aqui no Brasil, e ele entendeu que tinha que sair.
eu tenho que sair, e Deus falava para ele, não sai. Deus usou profetas, homens de Deus, não sai do lugar que eu te dei. E nós morávamos numa casa muito boa, muito linda, muito frutífera, tinha um quintal enorme, cômodos para todo lado, e meu pai perdeu tudo, e de uma casa grande, bonita, com quintal, nós fomos morar em um barraco, de piso, de chão, de terra batido, e que chovia mais dentro do que fora. O deserto muitas vezes eles vêm por escolha nossa, por situações nossas. De repente Deus não tinha esse caminho, de repente Deus tinha outro caminho, mas foi permissão de Deus. Falou, tá bom, você não é isso que eu tenho, mas se você está escolhendo isso, tá bom. O livre-arbítrio. Então muitas vezes são situações que não é Deus que quer nos ensinar, é você mesmo que entrou. Então Deus fala, tá bom, você vai ter que passar por um processo, e eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, não vai faltar nada, mas você vai precisar passar por esse deserto. Por isso todos nós, a minha família toda, foi para um deserto de anos. São casos da vida, são situações da vida, e Deus não tem nada a ver com isso, ou o diabo também não tem nada a ver com isso, são escolhas que fazemos. Em Eclesiastes capítulo 9, vocês estão comigo, amém? Em Eclesiastes capítulo 9, verso 11, você que está aqui em casa também, acompanhe firme aí. Eclesiastes, o autor de Eclesiastes vai dizer assim no verso 11: percebi ainda outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Afetam a todos, o tempo e o acaso afetam a todos. Nós temos um método muito prático para as escolhas erradas que fazemos, nós culpamos o diabo. Foi o diabo. Não, querido, foi você. Foi você. Não foi o diabo. Colocar a culpa no diabo é bom, é fácil. Pastor, o diabo me levou ao pecado. Não. Ele pode ter te colocado um pensamento, uma vontade, mas a escolha foi sua. Por isso, nós precisamos entender que as situações que nós vivemos, elas são necessárias em nossas vidas para o crescimento. E Deus te trouxe aqui nessa noite para isso. Por isso você tem duas opções: ou você se torna uma pessoa amarga que vai viver no deserto a vida toda, ou você olha para você e diz, Senhor, olha como eu estou e eu quero sair disso, esse deserto precisa chegar ao fim hoje na minha vida. É a sua escolha. Por isso, por quem passa por um deserto, se permite ouvir a voz de Deus, e que se permite ouvir a voz de Deus tem mais maturidade. Sabe, quem passa pelo deserto, somente quem passa pelo deserto pode ajudar a outros a passar também pelo deserto. Só quem viveu pode explicar. Por isso, nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para isso. Os hebreus, o povo de Israel, entendeu que o significado de viver nisso, o deserto em hebraico significa midbar, que quer dizer palavra, ensino, condução e direção. Midbar. Quando na Bíblia alguém queria ter uma experiência com Deus, eles iam para o deserto. Era onde Deus falava. No deserto não tem nada. Era onde Deus falava com eles. Posso dizer uma coisa para você? Os momentos que eu mais ouvi a voz de Deus foi nos meus desertos. Os momentos que eu mais tive direção de Deus para a minha vida foi nos meus desertos que eu entrei. Moisés teve grande experiência no deserto.
Israel, como nação, viveu por 40 anos vendo Deus cuidar diretamente deles no deserto. Elias, quando teve crises, porque fez tudo da sua cabeça em algumas situações, e Deus permitia e deixava ele ser tratado, e ele era levado ao deserto. E ali muitas vezes deprimido, Deus dava comida, Deus dava água, Deus dava pão, e Deus falava com ele. Por isso, meus irmãos, e Deus falava da forma mais simples, não é? Ele entra numa caverna, vocês conhecem a história, ele entra numa caverna, e Deus então, ele vê as coisas acontecendo, vem terremoto, vento forte, chuva forte, sei lá mais o que acontecia ali, mas quando ele ele sente uma brisa tranquila, ele então ouve a voz de Deus, e Deus fala: o que você está fazendo aí? Chega de deserto, Elias, vai para a terra que eu estou te mandando agora. E ele foi e ungiu 3 reis ali. O deserto tem que acabar hoje na tua vida, meu irmão. Entende? Jesus, após seu batismo, trazendo já para o Novo Testamento, Jesus, após o seu batismo, após ele ter ouvido a voz do Pai dizendo: olha, este é meu filho amado, a quem eu me agrado. Para onde Jesus foi? Para o deserto. E no deserto ele foi tentado. Por isso, falar do deserto significa que você precisa procurar, não significa que você precisa procurar para poder se relacionar com Deus. Você já está num deserto, você só precisa aprender a ouvir a voz de Deus e a aprender a falar com Ele, porque no deserto nós somos reclamões. O povo de Israel era reclamão, reclamava de tudo. Pode ler a história, você vai ver que eles reclamavam de tudo. E no deserto a nossa tendência é ser reclamão. Aí vamos reclamar da igreja, vamos reclamar do pastor, vamos reclamar do ministério, vamos reclamar de tantas coisas, reclamar do marido, reclamar da sogra. Não, da sogra já é natural, né? Mas a gente reclama de tudo mesmo no deserto. Mas é necessário. Lembre-se, a palavra deserto significa ensino. É onde você aprende a melhorar. Por isso, nessa noite, Deus te trouxe para aqui, para que você pudesse ouvir a voz dEle. Você está num deserto, eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é a sua situação, mas o Senhor quer falar com você. No meio do deserto, o Senhor quer falar com você. E não tem a ver com Deus, mas tem a ver com você. Deus quer se relacionar com você. E aí nós tratamos de olhar para o nosso vizinho, olha como ele é abençoado, olha como ele está feliz, olha como está tudo certo. Mas olha o deserto que ele passou antes de chegar aqui, você não sabe. Por isso, no deserto hoje, Jesus pede que você entre no seu quarto, feche a sua porta e você sozinho fale com Ele. Jesus fala: ora ao seu Pai que te vê em secreto. Não é? Deus está te vendo em secreto, meu irmão. Deus não te abandonou no deserto. Você não vai morrer no deserto. Você não vai se perder no deserto. Você não vai morrer de fome. Você não vai morrer de escassez. Você não vai morrer de doença. Você não vai morrer no deserto. Porque Deus está com você, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família, e você não vai se perder. Você não vai se perder. O que Ele quer é te conduzir agora para o final. Olha, filha, olha, filho, chega de deserto. Eu vim aqui hoje para dizer isso para você, profeticamente. Não é muito a minha área, eu sou pastor e as minhas palavras são pastoral, mas hoje o Senhor me trouxe aqui profeticamente para dizer para você: chega de deserto. O Senhor quer pegar na sua mão e te tirar dessa situação de uma vez por todas. Deus está vendo o seu esforço de estar aqui. Deus está vendo o teu esforço de estar servindo, de repente, de estar trabalhando em alguma área da igreja, em alguma função da igreja, não sei, mas está no deserto. Então Deus permite, mas chega. Por isso,
Naturalmente, a gente não suporta os vazios que vêm, a gente não suporta muitas vezes o silêncio de Deus, mas Deus não está em silêncio, Deus nunca está em silêncio, Ele fala o tempo todo. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, hoje não fala através dos profetas, está em Romanos, Ele nos fala através da sua palavra. O Senhor está falando com você, Deus nunca esteve em silêncio, você que não ouviu, porque muitas vezes no deserto a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente vê a voz de todo mundo, a gente vê a voz da família, do patrão, a gente ouve a voz de amigos, a gente ouve a voz do marido, da esposa, a gente ouve muitas vozes no deserto, mas a voz que você precisa ouvir está aqui hoje falando com você, está hoje aqui te falando ao seu ouvido, que precisa sair disso. Por isso, meu irmão, o profeta Abacuque escreve no seu livro um lamento, e no final ele faz uma oração, e ele está reclamando a Deus, para Deus, sobre o caos que Israel estava vivendo, já depois do exílio, depois de algumas coisas, e Deus responde para Abacuque, para ele julgar a nação, através de uma nação estrangeira, que seria a Babilônia, onde o povo seria levado novamente cativo, por causa de erros. O povo esquece do deserto, esquece dos livramentos de Deus, esquece das situações todas, e volta a pecar, e volta a falhar, e volta a ficar distante de Deus, não ouvem mais a voz de Deus, começam a destruir o templo, já não prestavam cultos direito ao Senhor, já não ofertavam, não tinham mais sacrifício de adoração ao Senhor, o serviço já era de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então o Senhor permite que uma nação se levante na Babilônia com o rei Nabucodonosor e leve cativo por mais 70 anos. O povo fica cativo na Babilônia. E Deus levanta o profeta Jeremias, e sabe o que diz para o povo? Olha, vocês vão ficar cativos aí 70 anos, se acostumem aí na Babilônia, construam casas, façam as suas coisas, comprem terrenos, façam carnê da Casas Bahia, imobiliem as suas casas, porque vocês vão ficar aí por 70 anos, e não vai ser fácil, porque vocês não ouviram a voz do Senhor de novo. E às vezes somos levados a desertos em desertos, situações e situações, porque ouvimos a voz do Senhor, dizemos: agora vamos, agora vou, pastor, agora nós estamos juntos, nós vamos arrebentar. E daqui a pouco vem uma outra situação, e você já não mais o Senhor. E o Senhor permite que situações venham, que outros desertos venham, e você se vê de novo enredado, cercado por situações. Por isso, irmãos, Abacuque diz no capítulo 3, verso 17, texto muito conhecido, mas o contexto era isso. Ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando as safras de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo estando no deserto, mesmo faltando todas as coisas, Abacuque está dizendo: eu não vou ceder, eu não vou mudar o meu caráter, mesmo que me falte tudo, por causa dos erros que eu cometi, mesmo que falte situações em minha vida, mesmo que eu não tenha como me vestir, mesmo que eu não tenha o que comer, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor, mesmo assim eu vou exultar o Deus da minha salvação. No verso 19, no verso seguinte, ele diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Oh, aleluia! O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, e faz andar em lugares altos. Olha que tremendo isso. O Senhor é a minha força. Força onde? Olha para mim, Senhor, eu estou destruído, eu estou destruída, mas o Senhor é a sua força. O que o inimigo quer é que você se sinta o pior, a pior de todas, a mais fraco, o mais fraco de todos, mas o Senhor está dizendo:
declara como Abacuque: Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor está comigo, o Senhor vai à minha frente. Eu não estou vendo o caminho, eu não enxergo a luz no final do túnel, mas o Senhor está comigo, e se o Senhor está comigo, tudo vai bem. Por isso, meus irmãos, quero já caminhando para o meu final, falar um pouquinho sobre Davi, que também esteve momentos de deserto em sua vida, o grande rei Davi. Davi foge de Saul e se esconde no deserto, e ali ele faz uma transição tremenda, e esse profeta Abacuque faz uma releitura de Davi, de como orar no deserto. Geralmente a gente pede para Deus mudar o nosso caminho, não é verdade? Mas quando encontramos, muitas vezes pedindo, às vezes exigindo, e às vezes até decretando que Deus, porque agora a moda é decretar, né? Eu decreto, eu desejo. Ai. E às vezes nós caímos nessa conversa de decretar ao Senhor que as coisas mudem, que as coisas, que Deus me tire dessa situação. Mas eu plantei, eu muitas vezes que semeei, nós exigimos que Deus faça algo para nos retirar do deserto. Mas eu quero reafirmar para você: desertos são necessários em nossas vidas. Deserto é necessário na tua vida. Pode ser que Deus não te tire do deserto tão rapidamente ainda, porque Ele ainda quer te ensinar alguma coisa. Talvez não seja hoje, eu gostaria muito, mas talvez não seja hoje, porque ainda falta alguma coisa. Mas o fato de você estar aqui, me ouvindo, é porque Deus te trouxe para dizer que Ele está te vendo, que Ele está entendendo a tua situação, que Ele está com você, que vai durar mais um pouquinho, mas vai acabar logo, ou vai acabar hoje, eu não sei. Cada um tem o deserto que merece, infelizmente. Mas o que Ele pode nos dar é os pés como o da corça. Deus vai te dar força, minha irmã. Deus vai te dar força, meu irmão, para você permanecer no Senhor, para você persistir nesse processo de Deus na sua vida. Deus tem algo grande para a tua vida, e esse processo de Deus, de você entender que para chegar onde você precisa chegar, aonde Ele tem para você, quer seja ministerialmente, quer seja profissionalmente, é um processo de Deus. Uma das coisas que mais me frustrou na minha vida, por ver, como eu lhes disse, ver uma família de pastores. Eu não queria ser pastor, eu queria ser dentista. E eu entrei na faculdade de odonto, quando eu terminei o 2º grau, o ensino médio, melhor dizendo, eu entrei na faculdade de odonto, porque eu queria ser dentista. Eu falei: eu não vou ser pastor. Ser pastor é isso que meu pai era. Não quero. Eu quero ser dentista. Naquela época dentista ganhava bem pra caramba. Tem algum dentista aqui? Não, né? Ai, Jesus. Perdão, querida. E então eu falei: eu vou fazer odonto, eu quero ser dentista. E então eu fiz um semestre. Foi o pior semestre da minha vida. Foi aonde eu entendi que o que o Senhor tinha para mim. Eu não estava frustrado por ter entrado, por ter estudado um semestre de odonto, mas eu entendi que aquilo seria frustrante para mim. Mas eu tive um amigo que, da mesma igreja que eram na época, que também entrou na mesma faculdade e fez o curso por completo, concluiu em odonto, mas ele tinha um chamado pastoral.
E depois ele fez teologia. E aí eu já tinha terminado a teologia. Eu já tinha terminado a faculdade teológica. E aí nós nos encontramos um dia. E eu falei, ele chama Paulo também, E eu falei, Paulo, como foi para você? Ele falou, eu precisava fazer odonto, porque eu tenho um plano de cuidar de crianças carentes em Moçambique. E Deus o enviou para Moçambique. E ele está lá, pastoreando e cuidando dos dentes de crianças carentes, de graça. São os planos de Deus. Mas quando eu estou no deserto, e eu então ouço a voz de Deus, então eu sei onde Deus vai me levar. Mas quando eu estou no deserto, e eu estou reclamando, murmurando, buscando os meus próprios mapas, os meus próprios caminhos, então eu vou errar, e vou me frustrar, vou perder tempo. Então Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, para te dizer que Ele tem grandes coisas para você. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Aí no teu lugar, baixa a tua cabeça, fecha teus olhos, por favor. Há uma promessa de Deus na tua vida. E a promessa de Deus para você é que você não vai morrer no deserto. Como esse povo de Israel, muitos não entraram na terra prometida, porque tinham mentalidade de escravos, e se perderam nisso. Mas você não, você é livre. Você que está aqui, você é livre. Você que está em casa, você é livre. E Deus te trouxe aqui para te dizer, para pegar na tua mão e dizer, olha, eu vou te conduzir para esse fim de deserto na sua vida. Quantos nessa noite entenderam essa mensagem? Sabe que o Senhor falou ao seu coração e quer hoje pegar as mãos do Senhor e dizer, Senhor, eu entendi agora tudo. Levanta a sua mão comigo, eu quero orar por você. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por todas essas mãos levantadas. Obrigado, Senhor, por essas pessoas em casa também. Eu quero estender essa oração para você que está em casa, você que está nos ouvindo, aonde o som da minha voz chegar agora. Senhor, alcança agora, Senhor. Tira toda a tristeza, tira todo o cansaço agora, Espírito Santo. Tira toda a dor, todo o peso, Senhor, toda a angústia na alma, Senhor. Toda a decepção com homens, toda a decepção consigo mesmo, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, traz luz no meio desse deserto, Senhor. Abra um caminho no deserto, Senhor. Traz um rio, Senhor, nesse deserto, Senhor. Sacia a sede, sacia a fome, Senhor. Tira o cansaço agora, Senhor, dos teus filhos, o cansaço ministerial, o cansaço familiar, o cansaço profissional. Pai, agora mesmo, Pai, dá um renovo em cada uma dessas vidas que aqui estão nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Guarda o nosso coração do fracasso, Senhor. Guarda o nosso coração da tristeza profunda. Guarda o nosso coração da depressão, Senhor. Guarda o nosso coração da angústia da alma, Senhor, para que possamos olhar somente para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Queremos orar como Abacuque, Senhor, ainda que falte tudo, Senhor, ainda que falte as coisas desse mundo, que falte as coisas em casa, que falte as coisas para mim, mesmo assim eu confiarei em Ti, mesmo assim eu dependerei de Ti, mesmo assim eu Te seguirei, mesmo assim eu Te servirei, Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo é teu nome. Começa a agradecer ao Senhor, porque o deserto está acabando, o deserto está chegando, e pastos verdejantes vai andar, e águas tranquilas vai beber, porque esse deserto está acabando na tua vida, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia. Declara isso ao Senhor. Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. Diga ao Senhor que você o ama, como nós cantamos agora há pouco. Declara ao Senhor que você o ama, e que você entende os processos, e que você aceita os processos, porque você o ama. E o deserto é para corrigir, é para te ensinar a amá-lo mais ainda.
Oh, aleluia, aleluia. Diga: Senhor, eu te amo mais que tudo, Senhor. Eu te amo mais que tudo, Senhor. Esse deserto vai chegar ao fim, e eu te agradeço pelo deserto, Senhor. Eu te agradeço pelo deserto, Senhor. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu falas conosco mesmo no meio do deserto, Senhor. A tua vara está sobre nós, Senhor, o teu cajado nos consola, Senhor. Tua mão forte nos segura nessa noite, Senhor. E podemos seguir em diante, Senhor. Podemos seguir em frente, Senhor, porque tu estás conosco, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos mais que tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua mão de poder sobre nós. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Glorifica o nome do teu Deus aí, meu irmão. Que estas lágrimas que estão caindo do teu rosto hoje sejam lágrimas de agradecimento, de adoração, porque hoje você aprendeu algo mais, algo novo do Senhor na tua vida. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é teu nome. Aleluia. Dá teu maior aplauso ao Senhor nessa noite.